Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio aqui. E antes da gente revelar o nosso tema e quem está conosco aqui para conversar nesse episódio, vai o recado do nosso patrocinador, o Asas. Automatize processos, aumente a produtividade e reduza a burocracia do seu negócio. No Asas, você faz a gestão financeira da sua empresa de forma simples e em poucos cliques, criando cobranças, gerando notas fiscais e antecipando seus recebíveis em um só lugar. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve SAAS e conheça a conta digital completa para empresas. Agradecendo então o patrocínio do Asas, a gente revela quem está aqui conosco hoje, que é o Juliano, Tech Manager do Boticário e cofundador do Power Cubes. Juliano, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado. Um prazer enorme estar aqui, Cris. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você. E vamos lá, estou animado. E, Juliano, hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante importante e que é uma coisa que traz uma certa dificuldade, né? Para a gente não dizer que é muita dificuldade para qualquer empresa, sobretudo no ecossistema de tecnologia e inovação, que é a formação de times, né? Boa. Então, é difícil de saber por onde a gente começa, né? Tem tanta coisa para falar aqui, espero que a gente tenha um tempo legal aqui, porque eu falo bastante, tá? Então tá tudo certo, porque eu também falo demais, então. Desde agora eu já vou pedindo para você, me interrompe, corta, direciona aqui, porque se deixar eu falo disso aí o dia inteiro. E, Juliano, então a gente, aqui nessa formação de time, nesse conteúdo de formação de times, né, a gente vai falar muito sobre liderança e sobre o team building. Então, explica para o pessoal qual é a proposta. Bom, legal. Quando a gente fala de liderança, né, a liderança é um tema extremamente amplo, né? Você pode falar de liderança de pessoas, de projetos, de produto, enfim, né? Liderança é super abrangente. Mas falando de team building especificamente, né, e o que seria team building, né? O nome é meio sugestivo. Formação do time, como construir um time, né? E aí, quando a gente fala isso, provavelmente a gente está querendo construir um time que é um time campeão, né? Um time de alta performance. Aí, isso também são subdivisões, né? Você pode construir times de alta performance ou não necessariamente você quer um time de alta performance. Talvez você queira um time mais engajado, mais colaborativo ou um time de alto impacto, né? Tudo isso aí muda a forma como você vai construir, mas a disciplina de team building, ela basicamente é um conjunto de técnicas e não tem uma fórmula pronta, né? Existem várias formas de fazer, mas visam o objetivo de você ter um time engajado com o propósito que você quiser dar para ele. Eu interpreto dessa forma. E qualquer empresa pode aplicar essa metodologia? Não, acho que precisa, né? Qualquer empresa precisa aplicar, porque, vamos lá, todo mundo quer que... Toda empresa quer que o seu time funcione bem. Sim. O sucesso de uma empresa parte muito do time, né? Não, total. Eu acredito 100% nisso, que o time em si, no final das contas, é ele que toca a empresa, né? Ele que faz a coisa acontecer. São as pessoas. Se você pega a empresa e tira os CPFs, só sobra papel. Né? Sim. Nada vai acontecer ali. Então, para mim, toda manhã é people first na prática. Né? Na minha rotina de trabalho, não é ler e-mail, não é, enfim, sair resolvendo o problema. Para mim é one-on-one, ver como é que tá os teus indicadores de engajamento, como é que as pessoas estão direcionadas ao plano de desenvolvimento delas, se elas já têm um plano de desenvolvimento, se elas não têm, como que a gente cria. E se a gente vai criar, elas já sabem onde quer chegar. Por exemplo, a primeira coisa, assim, quando a gente está falando de team building, para mim é conexão. Né? E aí a gente abre aqui um pouco para falar de liderança. Você não tem como fazer team building se você não tem características de liderança. Sim. Certo? Então, assim, liderança como eu disse, muito amplo, mas para mim começa com a pessoa do espelho. Você trabalha primeiro você, com as suas crenças,
com a sua missão de vida, né? Então, por exemplo, a minha. Tornar o trabalho um lugar melhor para as pessoas. Eu repito isso há alguns anos já. Depois fiz algumas mentorias. Adoro ter mentores. Eu consulto eles menos do que eu gostaria. Mas toda vez que eu converso, eu acabo saindo com vários insights. E a primeira coisa assim, da liderança é mentoria, para mim. Você ter um mentor, ter alguém para se espelhar. Esse mentor pode ser uma pessoa que você conhece e admira, mas também pode ser uma celebridade, uma referência na área, né? Por exemplo, eu tenho as pessoas que eu converso, que eu tenho acesso, e tem a pessoa que eu me espelho, que é, por exemplo, o Bernardinho, né? Que foi técnico da Seleção Brasileira, entrega conteúdo pra caramba, tem vários livros legais, fala de alta performance e tal. Se você combinar essas duas coisas, você começa a adquirir o conhecimento técnico, né? O conhecimento teórico, para você desenvolver liderança em você mesmo. Uma vez que você consegue desenvolver isso, bom, eu sei que, né, o que o Juliano faz? Por que o Juliano existe, né? Para mim, a minha carreira, seja ela como uma pessoa contratada, seja como um empreendedor, a minha carreira é uma empresa. Eu trato ela como uma empresa. Eu tenho os objetivos, eu tenho a minha missão, eu sei como eu quero chegar lá, sei quais os impactos e eu tenho, né, o meu lema ali. O que me move? Sim. Porque ter essa clareza é super importante para ter o basal da liderança. O meu caso, tornar o trabalho um lugar melhor para as pessoas. Por quê? É melhor para as pessoas que estão lá contratadas, é melhor para as pessoas que estão lá contratando. Como você torna o trabalho um lugar melhor para as pessoas? Primeiro, atingindo resultados. Nada acontece se você não atingir resultados. Para ninguém, né? Fica difícil de dar aumento, fica difícil para o empreendedor ter um prolabore, uma divisão de lucros que seja aceitável pelo risco que ele está assumindo. Uhum. Então, uma vez que eu tenho isso pronto na minha cabeça, eu consigo dizer, por exemplo, eu já conversei com empresas que queriam me contratar e eles disseram assim, não, você não vai ter contato direto com as pessoas, os one-on-ones aqui, a gente trabalha mais com RH. Então eu disse, não, podemos parar a entrevista aqui? Que não faz sentido para mim. Não faz sentido porque eu tenho autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem, mais uma vez, de mentoria, busca, né, de você setar isso. Beleza. Conseguiu fazer o tema de casa a pessoa no espelho, né? Agora, você precisa ser uma pessoa que se comunica. De nada adianta você querer liderar pessoas, né? A gente vai chegar lá no team building, beleza? Mas para fazer team building, tem que liderar. Para liderar, cara, quais são as características fundamentais da liderança? Ok, autoconhecimento, autoliderança, primeira coisa e tal, comunicação. Se você não conseguir conversar, e eu sou um exemplo, sempre me comparo comigo mesmo. Lá na escola, eu era a pessoa que não era popular. É isso que eu ia te perguntar, se tu já tinha esse perfil de liderança, porque muitas pessoas têm, né? Já nasce com isso, mas não quer dizer que quem não nasceu com essa aptidão não possa ter, né? Total. A comunicação, ela é completamente aprendível, vamos dizer assim. Você pode aprender, só que tem que sair da zona de conforto, tem que exercitar. É que nem, por exemplo, você fazer uma reeducação alimentar e deixar de fazer algo que você goste, deixar de comer algo que você goste, ou deixar de sair com um amigo que você goste, porque o programa com ele é sempre numa linha que você está querendo mudar. Comunicação, mesma coisa. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se colocar numa situação onde você conversa. Mas antes disso, você pode ler sobre isso, você pode aprender, você pode estudar. Eu tive muita felicidade no meu caminho, né? Minha trajetória de vida começou no interior do Rio Grande do Sul, como agricultor. Comecei aos meus 7 anos a trabalhar. Dos 7 aos 17 trabalhei, mas aos 14 eu fui inserido na música. E aí comecei a tocar pelo interior, festa de colégio, essas coisas todas. Sim. O que a música fez comigo? Ela me ensinou a cumprimentar a pessoa, né? Você está chegando lá, tem um contratante, você precisa cumprimentar, você precisa ser legal com ele,
ver o que ele precisa, né? Como que é a característica do lugar lá, para você conseguir entregar um bom show, porque você quer que ele te chame de novo. Sim. Né? Então, você começa a ter um pouco desse desbloqueio nas situações mais triviais do teu dia a dia. Pode ser indo até uma loja comprar alguma coisa, conversa com a vendedora. Não, quer uma aula de comunicação? Vai na Renner e conversa com o vendedor. Eles são incríveis, né? Não só a Renner, né? Você tem um exemplo aqui, mas qualquer loja. O vendedor é uma pessoa comunicativa. Conversa com ele, faça perguntas, veja como que ele reage. Vai ver muitas coisas de comunicação, por exemplo, que são legítimas no sentido de ele te faz perguntas. Ele te faz muitas perguntas. Ele se interessa... Parece que ele se interessa genuinamente por você. Pelo menos os bons, né? Sim. Os ruins, ele já vem te enfiar coisa que já vê que não funciona. É bom aprender com os ruins também. Então, você, no dia a dia, aprende comunicação. Eu aprendi no meu dia a dia com a música na época, mas ainda era pouquinho, né? Para aquela pessoa que era super tímida, que não conversava com muita gente e tal. Tinha uma dificuldade de chegar nas meninas assim, para conversar, né? E aquilo foi devagarinho desbloqueando, até quando eu entendi, na minha carreira como desenvolvedor de software, que eu precisava me comunicar melhor com as pessoas, porque nem todas entendiam uma mesma sentença que saía da minha boca da mesma forma. Né? Então, às vezes, a evolução da comunicação entre um membro do time para aquela pessoa que é líder é justamente trabalhar esse gatilho de eu preciso falar num idioma, numa linguagem, usar figuras de linguagem, coisas que atinjam, que eu tenho certeza que vai atingir todo mundo. Por exemplo, posso virar pro meu colega lá, isso aqui tá uma merda. Ele, beleza, isso aqui tá uma merda. Aquela outra pessoa que não fala comigo todos os dias, eu falo, isso aqui tá uma merda, ele vai... O que será que ele quis dizer com isso? Será que é a minha mesa que não tá limpa? Será que... Sabe? Sim. Não é a situação. Abre espaço para muitas interpretações. Exatamente. Então, assim, liderança, autoconhecimento, comunicação. Aprende a se comunicar. E não é aquela comunicação de, eu sou o centro das atenções, eu chego, eu falo, todo mundo reconhece. Não. É aquela comunicação que você chega de boas ali, mão boas, tranquilo, dá um bom dia, cumprimenta as pessoas. Olhar no olho das pessoas e apertar a mão delas é a coisa mais legal de iniciar uma conexão que existe. Infelizmente, agora a gente tem muito esse contato, né? Pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, que é um contato remoto. Mas quando você está de frente para a pessoa e você dá um abraço nela, você aperta a mão, ali você está criando uma conexão e você está se comunicando com ela. E aí vem a terceira parte, que é a conexão. Então, líder, você tem autoconhecimento, você lidera a si mesmo, e não é fácil, você vai ver que não é fácil, você vai dizer, não vou comer tal coisa hoje, você come. Talvez seja uma das partes mais difíceis da liderança. É a mais difícil, liderar a si mesmo, é aquela história, né, casa do ferreiro, espeto de pau. Acontece muito, mas isso te ensina duas coisas, ensina como se comunicar contigo mesmo, e às vezes é importante você dar uma de louco, fecha a porta do banheiro, olha pro espelho e conversa em voz alta. Isso tem um poder absurdo, né? Pensar, é papo de coach, papo de louco. Beleza, mas experimenta. Depois você vem falar comigo. Experimenta, vai ver. E tal. Não faço muito isso, gostaria de fazer mais, mas em momentos importantes da minha vida, eu converso comigo mesmo. Segunda coisa, comunicação. E aí, a terceira coisa é conexão. Eu fecho, assim, as coisas mais básicas da liderança como essas três, mas tem tanta coisa, dá pra falar um dia aqui sobre liderança, né? Mas felizmente a gente tem muito conteúdo de liderança aí, né? Conexão, para mim, é a terceira e mais importante elo para você setar o seu ambiente para que você consiga agora pensar em team building. Conexão, o que é? Como é que eu faço conexão? Conexão é people, sabe? É pessoa. Minha primeira agenda com um liderado ou alguém que eu quero ajudar no team building eu sento com ela durante 40, 45 minutos e eu abro o meu livro, minha história. Olha, eu nasci aqui, fui criado tal,
passei por tais dificuldades, minha família era pobre, meus irmãos eram assim, eu tive que cuidar, passei por essas dificuldades, fui para a faculdade, parará, com toda a minha história. O que isso faz? Pessoa, a primeira coisa, nós estamos no Brasil. No Brasil, a história é parecida de todo mundo, né? Nossa geração aí, sei lá, falo nossa geração, eu tô dizendo, tipo, das pessoas que têm 20 anos hoje, até as pessoas que têm 40, meio via de regra, elas praticamente passaram pelas mesmas coisas. Talvez os que têm 20 não tanto, né? Mas muitas são as primeiras pessoas, as que fizeram faculdade são as primeiras que se formaram na faculdade, na família, né? Total, da minha família, assim, né? Minha família é muito grande, né? Meu pai tem 11 irmãos, 10 irmãos. Ganhou da minha. Minha mãe tem 9, 10 irmãos também. Eu tenho 70 primos, da última vez que eu contei, primos diretos. Eu tenho 24. Tu tá ganhando. Não, realmente. Interior Sim. tinha muito essa cultura, antigamente, no interior, de ter bastante filho, porque você precisava de ajuda na lavoura, né? Precisava de pessoas ali, de fato, uma família grande significava uma família próspera, você consegue plantar mais, enfim. Então, né, tinha essa coisa aí da família grande. Daí, o que eu quero dizer, né? Tipo, não fui a primeira pessoa a me formar, mas com certeza na geração dos meus pais, dos 9 de um lado e 11 de outro, não, nenhum se formou, né? Nenhum fez faculdade, tá? Então teve esse cuidado. Quando você conta essa história de vida, que você vê, às vezes é um exercício importante para você também contar essa história sua nos detalhes, e capricha nos detalhes, seja verdadeiro, mas capricha nos detalhes que foram perrengue mesmo, sabe? Porque a pessoa que está te ouvindo, invariavelmente, assim, eu já tive, sei lá, 300 liderados aí na minha jornada de carreira. Nenhum deles não gostou de ouvir, ou pareceu não gostar de ouvir. Todos falam no final assim, puxa, todos não, né? A maioria. Obrigado por compartilhar. E você cria uma conexão com essa pessoa. E é interessante isso que tu traz, porque a gente vem de uma cultura onde se tenta separar o lado pessoal do profissional, né? Então, a gente é, de certa maneira, treinado para não falar sobre a parte pessoal. E isso acaba criando barreiras nessa conexão que tu tá trazendo, né? Total. Eu tenho o privilégio de estar numa área de tecnologia. Por que eu digo privilégio? Porque a cultura em tecnologia, ela acaba se moldando mais rápido, porque você é obrigado a isso. A empresa, para contratar bons profissionais de tecnologia, ela precisa competir com as empresas mais inovadoras do mercado. Então, naturalmente, não tem muito dessa coisa do dress code. Você tem que vir de terno. Por exemplo, o banco tem isso, né? Alguns bancos que eu conheço têm isso. A coisa hoje em dia do presencial. Tipo, em tecnologia hoje, eu tenho um caso de um amigo meu, um grande amigo meu, uma pessoa extremamente fora da curva, que recebeu uma oferta da Google agora esse mês. Ele disse, não vou. Não, mas nem... Cara, na tecnologia, depois que você passa pela Google, é como se você tivesse o grande distintivo. Você trabalha em qualquer lugar que você quiser. Então, assim, os profissionais realmente gostariam de trabalhar lá. Porque é uma empresa que é um case, e eles são incríveis lá dentro. Só que eles estão pecando, tem que ir para São Paulo e tem que ser presencial. Cara, não. Entende? Então, assim, você vê a maior potência, o maior case, talvez, de tecnologia, né? Minha opinião, sempre posso estar errado. Tendo dificuldade para contratar. Eu vi isso, ninguém me contou. Sabe, eu vi. Meu amigo a gente estava conversando anteontem sobre isso, ele disse, não, de jeito nenhum, nem fudendo. Que eu vou ficar 2 horas no trânsito de São Paulo, tá? São Paulo tem... Ele fez assim uma conta, a partir de 1 hora caminhando, que você está morando longe lá do escritório na Google, 1h30 é 1h30 caminhando e 1h30 de carro. Tipo, a velocidade que você chega no escritório de carro a pé é a mesma. Ele, não quero isso para mim.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Já estou numa área, né, inserido numa área onde a cultura ela acaba sendo forçada pelos profissionais e pelo ecossistema. E aí nós vamos falar disso lá em Team Building daqui a pouquinho. Esse contexto força muitas coisas a evoluírem, tá? Uhum. E aí essa coisa de separar o pessoal do profissional, isso não existe mais, pelo menos no meu contexto. Tem empresa que fala, você tem que deixar seus problemas lá fora. Eu acho que você tem que estudar, você que está falando isso. Você que é líder e diz que você tem que deixar seus problemas pessoais lá fora e aqui no escritório você é o profissional. Eu aconselho fortemente esse líder que ele estude sobre pessoas com o intuito de extrair mais produtividade delas. Extrair um time melhor, uma pessoa melhor, inclusive um funcionário mais comprado com a empresa. Não existe isso. Eu acho que as pessoas, os gestores, os líderes que ainda pregam essa coisa de separar o pessoal do profissional, eles estão com dias contados. Eles são datilógrafos da liderança. Ninguém mais... E para ti, a pandemia, ela acabou humanizando mais essa relação? Com certeza. Porque a gente, inevitavelmente, teve que lidar com situações, por exemplo, filho chorando, cachorro latindo, enquanto estava... que não tinha o que fazer, tinha que estar em casa, né? Então, tinha essas coisas que antes eram, como a gente pode dizer assim, inaceitáveis, né? Total. Eu tive muitos casos. Na época, eu estava liderando diretamente 60 pessoas de tecnologia em uma empresa de altíssima performance, numa velocidade altíssima, prestando serviço para players de finanças brasileiras muito grandes. E tudo era crítico, né? E aí, do nada, você vê... eu tive 2 liderados que eles eram casados. E eles tinham 2 filhos. E essas pessoas, elas nunca tinham passado uma semana inteira com os filhos em casa. Os filhos estavam na creche desde de bebês. Sim, né? Acabou a licença. E eles se conheceram também trabalhando, então eles nunca tinham passado ali. E eles se separaram por um tempo. Deu muita treta em casa. Então você entra para conversar com a pessoa, você vê a pessoa desmoronada. Não tem o que fazer. O que você, como líder, tem que fazer numa hora dessa? Se pergunte, assim, como ser humano, podia ser você ali, podia ser sua esposa ali, podia ser a sua mãe ali. Tipo, o tratamento que eu tava dando para ela ali naquele momento, aquela pessoa, aquela mãe, tinha um filho. Quando aquele filho crescer e ele tiver discernimento e ela contar o que aconteceu com ela na pandemia, porque né, foi um evento, eu espero que seja um evento isolado na nossa história, na nossa existência aqui, então vai gerar história. Ela teve uma vez que teve a pandemia, ela vai contar, o filho vai dizer, poxa mãe, teu líder era um filho da puta, hein? Ou ele pode dizer, poxa mãe, que legal, sabe? Que legal. Lá no Grupo Boticário, e assim, é zero exagero, tá? É de longe a melhor empresa que eu já trabalhei nesse quesito. Eles são muito, muito críticos com cuidado com as pessoas. Críticos num ponto de que você pode até errar num projeto e eventualmente causar um prejuízo milionário para a companhia e tal. Eles vão comprar contigo. Claro que não querem que tu repita esse erro. Sim. Beleza. Se você errar com pessoas, você tá na rua. Ponto. Não tem tolerância com quem maltrata pessoas lá. Isso é incrível. Na primeira semana que eu tive lá, primeira, segunda semana, meu líder me chamou e disse assim, cara, você já marcou os one-on-ones? E eu sim, marquei quinzenais por enquanto aqui pra galera, né, não tomar o choque. Ele me cobrou, não. Quero que seja semanal, conversa com essa galera e tal, parará. E eu já vindo de uma outra empresa, onde eu não queria exagerar, porque eu tinha sido meio que, você tá dedicando muito tempo nisso, né? E tal. Sim. E aí eu me toquei, puxa vida, cara, tô sendo cobrado para cuidar de pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer, sabe? Então, lá no Grupo Boticário, eu tô vivendo, assim, essa experiência de cuidado e alta performance ao mesmo tempo. E como que as duas coisas dão um resultado absurdo. Tipo, eu quero ficar lá muitos anos. E eu nunca tinha sentido isso por nenhuma outra empresa.
E essa coisa do cuidado, né, que eu te falei, pô, lá na frente daquela mãe lá, o que você faz? Você se importa realmente com ela. Você vê uma pessoa mal do outro lado, você diz, o que seria legal para ela hoje, né? Você dá um dia para ela, 2, uma semana, ajuda ela a resolver. Se é problema do seu liderado, tá, até onde vai o problema pessoal dele que você vai ajudar? Beleza, você tem que pensar nisso, né? Senão o problema de todo mundo vira problema seu, né? Sim. Mas se você tem uma pessoa ali que normalmente é uma pessoa estável e está passando por uma dificuldade, para mim, é meu problema também. Eu vou junto. No caso dela, eu ajudei ela. Eu pago internet para vocês. Não tinha uma internet muito boa em casa e tal. Deixa para mim aqui, eu falei com o RH lá e tal. Pô, vamos pagar para lá. Pô, resolvido. São pequenas coisas que fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Simples fato dela entender que assim, pô, essa pessoa tá comigo. Meu líder tá comigo, não é meu chefe e tal. Então, precisa ter coragem para fazer isso, criar uma conexão verdadeira com as pessoas. Depois de você contar a sua história, de você se colocar no lugar dela de fato, muito provavelmente ela vai contar dela. E aí sim você está preparado. Quando ela conta dela, você entende. Ah, então tá. Essa pessoa funciona assim, porque ela veio daqui e ela está indo para cá. Se você não tem essa condição, esquece. Você vai tratar ela como se fosse uma outra pessoa. As pessoas são diferentes. Então, você conseguiu atingir o setup para você liderar e fazer team building. Você tem liderança, autoconhecimento, você tem comunicação, e a comunicação, mais uma vez, repito, não precisa ser algo assim, eu sou um palestrante. Não, você não pode ter medo de conversar, você tem que conversar, você tem que provocar a conversa. Numa sala que tá todo mundo quieto, você é o primeiro a falar. Você fala, e aí, pessoal, tudo bom? Pô, que silêncio, hein? Sabe, uma coisa assim, não... tenho medo, eu vou falar que se eu falar uma piadinha aqui, todo mundo vai achar meio estranho. Não tem problema, faça, provoque, seja o agente de mudança da comunicação. E aí depois você cria e aí você entender, assim, para mim o nirvana da conexão é eu saber qual que é o teu sonho. E a gente fica pensando, mas todo mundo tem sonho, né? Ganhar na Mega Sena, isso aí não é sonho. Isso aí não é sonho. O seu sonho é algo que você quer e que você acredita que você pode. Isso é um sonho, isso é um bom sonho. Que você sabe que está muito longe, que você vai ter que trabalhar muito, mas que você acredita que um dia vai ser possível. Quando você entende isso da pessoa, top. Esse é o sonho dela. Por exemplo, vou dar um exemplo muito... que me vem muito à mente. Há um tempo atrás, liderando um time, e um dos membros era conhecido, né? E o time até zoava ali e tal. Pô, o cara é mão de vaca, né? Parará. Sim. Pessoa aí só quer ganhar dinheiro, não gasta nada. E realmente é uma pessoa que cuidava de cada centavo do seu dinheiro, assim, tal, pá. Eu nunca julgo nada, né? E contei minha história. Passou um tempo, era uma pessoa muito introspectiva. Passou um tempo, ela contou a dela. E na história dela, o pai era catador, a mãe era gari, de uma família muito, muito humilde. Sim. O que acontece? Ele foi setado, o ambiente que ele foi setado, de onde ele veio, era um ambiente de uma escassez maior do que os outros. E para onde ele estava indo? Ele estava indo num momento em que ele construiu todo o patrimônio dele, ele investia em CDB, investia em um monte de coisa. Ele estava indo para um lugar onde a grana que aqueles investimentos dariam sustentaria ele, o pai e a mãe. Uhum. Vai dizer que essa pessoa é mão de vaca? Não, essa pessoa é incrível. E essa pessoa é movida por dinheiro. Porque o dinheiro é o propósito dela. Então, antes de julgar, dinheiro não é tudo. Sim, para essa pessoa é. Para essa pessoa é a realização do maior sonho dela. Depois que ela realizar, ela vai ter outro, provavelmente. Mas ela está em busca disso. Por que é importante saber isso? Porque agora você sabe se comunicar com aquela pessoa. Sim. Você fala com ela assim, olha, tá aqui o projeto, estão aqui as tuas metas e vamos fazer um combinado. Se tu conseguir liderar e entregar esses 3 projetos aqui,
no final do semestre eu te dou um aumento de 15%, 20%. Faz sentido para ti? E vê se ela vai brilhar o olho. Faz, beleza. Essa pessoa funcionou com dinheiro, mas é porque você entendeu que o dinheiro é algo diferente para ela. Sim, sabe? Tudo é questão de contexto, né? Exato. Aí criou conexão. E, Juliano, tu falaste antes que tu liderou uma equipe de 60 pessoas. E a questão que eu te trago agora pode ser dos nossos ouvintes estarem também se perguntando: minha startup, minha empresa, ela tem bem menos funcionários. Tá na hora de eu fazer o team building? Ou eu preciso ter um número maior de funcionários? Quando fazer? Sim. O team building, ele é preparar teu time para que ele evolua. Uhum. Então, você vai estar sempre fazendo team building. Você vai estar fazendo team building em gestão dos resultados desse time, em gestão do crescimento individual desse time, Uhum. e muito possivelmente na gestão de relacionamento desse time. São as 3 disciplinas que eu considero fundamentais que você tem que desenvolver o tempo todo no teu time, mas tipo sem ansiedade, assim, sem correria, uma coisa por vez, devagarinho. Uhum. Então, quando é que você quer desenvolver melhores resultados no time? No dia 0, no dia 1. Sim. Se a tua equipe é a eu-equipe, você vai fazer team building contigo mesmo. Então, você vai olhar para essas 3 dimensões e você vai tentar entender como é que eu melhoro os resultados. Normalmente, você vai chegar numa linha de, melhora o resultado melhorando a pessoa, sabe? Você vai fazer... Se você faz a mesma coisa do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. Sim. Ponto. Né? Então, eu quero melhores resultados. Onde é que eu vou atacar? O empreendedor sabe disso muito bem. Ele... No começo da empresa, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de tecnologia, tem que entender de administração e tal. Tem de tudo. Como é que ele chegou lá? Google, sabe? Lendo. Fez ele abrir, dar o start. O que ele fez ali? Fez team building, né? Que é, de forma não estruturada, se desenvolveu. Uhum. Claro, quando você tem um time... Você tem ferramentas para isso. PDI, por exemplo. Plano de Desenvolvimento Individual. E OKRs. Para mim, o plano de desenvolvimento individual ele tem que vir com objetivo, resultados chaves e as iniciativas. E um prazo. Senão, você está fazendo lúdico. Né? E o lúdico dá muita margem para muita coisa, para muita interpretação. E esse prazo, tem um prazo assim que a gente pode considerar ideal para qualquer empresa? Ou vai muito de caso a caso? Eu acho que tem um prazo, sim. Eu gosto de rodar minhas coisas de forma trimestral, semestral, assim. Uhum. Porque se você não tem... Vamos dizer que assim, tem um objetivo do ano. Eu queria que a Cris fosse, sei lá, sênior, se comportasse como sênior até o final desse ano. Estamos em janeiro. Como é que você sabe, durante o ano, que ela está atingindo ou não? Você vai ter que ter os pontos de avaliação ali. Vai ter que ter os pontos de, puxa, será que está indo? Sabe? Porque senão, se você deixar para o final do ano, você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar. Uhum. É uma margem muito alta, Sim. desnecessária, né? Então, eu gosto de rodar de forma trimestral, para quem é mais rápido. Tipo, como é que você, por exemplo, team building, começa lá na contratação. Eu falando de startup aqui. Primeiro, você só abre uma startup e trabalha com quem você seria. Para mim, a filosofia é essa. Se você não seria aquela pessoa, em termos de sociedade, por exemplo, né? Você vai trazer pessoas que são complementares para você, isso é natural. Não traga uma pessoa que tem as mesmas skills que você, senão vocês vão ficar ali os dois fazendo a mesma coisa e vai ter um buraco gigante lá. Sim. No outro lado que ninguém sabe fazer. Isso aí é óbvio. Agora, você não vai trazer um sócio que você diga assim, eu não seria essa pessoa. Eu não faria isso que ele faz, eu não trataria a família do jeito que ele trata, eu não trataria os negócios do jeito que ele trata. Primeira coisa. Então, team build começa aí. Você vai contratar uma pessoa que quando você tivesse na situação dela, você tranquilamente poderia ser ela. Tipo, eu poderia ser essa pessoa, eu faria diferente as coisas que ela faz, mas eu acho ela uma boa pessoa e tal, eu seria essa pessoa. O team building começa aí. E outra,
contrata, hoje em dia, à vontade. Você contrata à vontade da pessoa. Vê se ela tem vontade. Por exemplo, quer trabalhar aqui? Quer. Será que quer mesmo? Sabe? Tipo, o que ela estaria disposta? Tipo, sei lá, testa ela, vê. Pois se tivesse que fazer tal coisa, uma coisa que não tem que fazer aqui, mas é difícil. Se tivesse que fazer tal coisa, você faria? Faria. Tranquilo. Tem formas de você... A gente é ser humano, a gente sabe quando na tua frente tem uma pessoa que tem vontade. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer. O que você faz? Tipo, quais são as coisas que você faz? Eu gosto de jogar tal coisa, eu faço tal coisa. A pessoa não faz a mesma coisa, ela não é uma pessoa parada na vida, esperando que alguém pegue ela pela mão. Nada contra essas pessoas. Conheço profissionais incríveis que são assim, mas a empresa tem que estar consolidada para ter esse tipo de perfil. No time de startup, você tem que contratar gente que tem o sangue no olho. Simples assim, o brilho no olho, aquela coisa de... essa pessoa faz. Se ela foi contratada para TI, mas se ela precisar passar café, ela vai passar de boaça, sabe? Porque ela tá ali por fazer acontecer. Então, isso é team building. Você já dá essa filtrada na contratação. Mas eu não tenho muita escolha. Você tem. Só que você está indo para um lado mais técnico, tentando trazer uma pessoa mais pronta com um comportamento ruim. Que, às vezes, os meus amigos me falam, tipo, tenho muito contato com empreendedores e eles me falam, mas é difícil contratar esse perfil. Tipo, não é difícil de contratar. É difícil de contratar a pessoa pronta. Por quê? Tá todo mundo querendo. Sim. Né? E a pessoa pronta, ela já tem contatos, ela já se comunica. Então, se você contrata alguém que tem a vontade, que realmente tem o brilho no olho, você dá uma semana para ela estudando. Uma semaninha, ela imergida aqui, quero que você domine, sei lá, parte técnica aqui. Banco de dados, SQL. Então, uma semaninha, 8 horas por dia, sabe? Essa pessoa vai sair lá na ponta. Se você contratou com a vontade em discernimento, essa pessoa, ela vai sair lá na ponta da semana 50 vezes melhor do que ela entrou. E tal. E aí já pode começar a produzir. Para mim, vale muito. Startup é isso, né? Você toma risco, né? Você tem que apostar onde é incerto e tal. Para mim, o maior risco é você apostar nos comportamentos errados. E, tipo assim, a gente cresceu... somos uma geração que cresceu, e aí eu vou me expor um pouco politicamente aqui falando. A gente cresceu num ambiente onde ideias de socialismo e até mesmo comunismo, elas eram muito aceitas e muito amplificadas na sociedade, na mídia e tal. Então, para quem é empreendedor hoje, tem uma dificuldade muito grande de contratar pessoas que elas acreditam que a empresa tem que me prover, sabe? Tem muitos direitos e poucos deveres. Isso aí, para mim, é claro, é fruto, tem muito estudo aí que comprova isso. Que esses comportamentos reativos, eles foram colocados na nossa mente nos últimos anos, nos últimos, 20 anos aí, de que as coisas viriam, que alguém proveria, né? Por exemplo, sou muito religioso, já frequentei a igreja católica, já frequentei a igreja adventista também, e hoje, né, frequento a minha igreja, minha casa, né? E me incomodava muito o fato de as pessoas religiosas dizer Deus proveu, Deus me deu. Isso me incomoda porque tira de você a responsabilidade, né? Se você acredita em Deus, eu acredito que Ele te provê a capacidade de fazer, a liberdade de fazer, às vezes até mesmo as condições, né? Ter saúde, estar num ambiente legal. Mas quem fez é você. Não adianta ficar parado esperando. E quando você fizer, fui eu e Deus. Não foi só Deus que fez. É importante que você reconheça, porque o senso de mérito seu vai te impulsionar para a próxima, né? E aí o empreendedor tem que ter isso também. Pô, eu posso fazer isso. Eu posso selecionar uma pessoa que ela é dona dos próprios atos, que ela vai fazer o próprio destino ali. Porque a gente não tem escolha. Tem que ser gente... E eu tive um líder, o José Renato Rolf. Ele é CEO e fundador da For All. Sim. Também foi fundador da GetNet, uma pessoa que eu admiro muito.
ele dizia assim, ó, coeficiente de viração, né? Contratar o coeficiente de viração, que é o quanto que essa pessoa sabe se virar. É genial, essa fala dele é genial, porque você precisa trazer pessoas que elas vão resolver as coisas, tá? Isso é team building, é escolher lá no começo. Aí depois, de fato, né, você vai avançando. O plano de desenvolvimento, para mim, tem que ser uma coisa presente. Nos meus times eu sempre tenho. E eu faço sempre da mesma forma. Eu conto a minha história, eu ouço a história deles, mapeio de onde veio para onde foi, eu aplico um framework chamado Magic, é um framework de one-on-ones. Então, por 1 mês, 2 meses, eu fico conversando com a pessoa. O Magic é basicamente um acrônimo para 5 verticais da carreira, que é o Magic significa meaning, significado, A de autonomy, autonomia, I de impact, impacto, que ele está... e o C de connection. Então você entende como que a pessoa está enxergando o crescimento dela. São perguntas. É um frameworkzinho básico. Você só precisa fazer é perguntar e ter escutativa. Líder fala pouco e escuta muito. Ele só fala quando precisa incentivar a pessoa a falar mais. Então você fala, você dá um exemplo de você para ver se ela fala dela. Se ela não falar, bom, exemplo de você não funciona. Pergunta sobre a família, pergunta sobre... Sabe? Então eu aplico esse framework Magic e ali eu já tenho um mapa de como é que essa pessoa está vendo o significado da vida dela, da carreira dela, como que está o nível de autonomia dela. Porque você eventualmente vai mapear ali, tipo, ela não está vendo muito significado, está faltando autonomia. O impacto dessa pessoa, ela está entregando o projeto pra caramba, mas não está sentindo que está entregando, né? E se ela não sente que está entregando, é isso que eu acabei de falar, o senso de pertencimento. Ela não sente que foi ela que entregou. Mesma coisa, Deus proveu. Não, foi você. Ele te deu as condições. É importante que você saiba que você venceu. E quando você mede o impacto dessas pessoas, ela vai te dizer se ela está sentindo ou não. E aí, quando você termina o framework do Magic, você tem já setado quais são os gaps, né, que você precisa trabalhar. Pô, se não tem gap que você precisa trabalhar, promove essa pessoa, sabe? Promove ela para um ambiente onde ela vai ser mais desafiada e tenha gaps, né? Então, tipo, ela é júnior, beleza, para um júnior tá se conectando muito bem, tá se sentindo bem. Então, agora vamos para um pleno. O pleno vai ter que se conectar mais. E aí você tem isso, você vai para a parte de construção do PDI, que é a criação de um objetivo para aquela pessoa naquele ciclo. Pode ser 1 ano, pode ser 1 semestre, enfim. Eu gosto de ter um objetivo anual com a pessoa. Esse ano eu quero atingir a senioridade. Tá bom, para atingir a senioridade, o que a gente espera de um sênior? Isso. O que você não faz? Isso. Então tá, você vai ter que fazer essas coisas. Mas para fazer essas coisas, a gente tem que perceber, a empresa tem que perceber que você está fazendo essas coisas, primeira coisa. E como é que a empresa percebe? Normalmente, entregando projetos, fazendo ações. Então, se tem um objetivo, normalmente as pessoas criam objetivos de atingir um patamar de carreira maior. Esses objetivos eventualmente vão ter lá. Esse objetivo é definido com a pessoa. Com a pessoa, porque o PDI é dela. O interesse é dela de fazer. A one-on-one, eu sempre falo para meus liderados, one-on-one eu marco, mas às vezes eu desmarco, às vezes eu remarco e tal, porque é você que tem que me cobrar. Para quem interessa o one-on-one? Mais para você, mais para o seu crescimento individual. Porque quando eu tiver uma questão de trabalho, eu não preciso de uma one-on-one para isso. Quando eu tenho uma questão de trabalho, eu chamo a pessoa. Por exemplo, como é que tá o projeto tal? Como é que eu estou fazendo follow-up de projeto? Follow-up de projeto, você faz no corredor, na cozinha, no cafezinho, né? Quando é no presencial. Agora você chama, você manda na ferramenta de comunicação one-on-one. Não é para fazer alinhamento de projeto, de status report, essas coisas todas aí, não. Para isso, você tem que ter o tempo todo disponível. Você é o líder do time. Você tem que estar 100% disponível. Se você tem uma dúvida sobre o projeto, é agora que você responde. Entendeu? Simples assim, tem um compromisso, mas beleza. Cria uma comunicação assíncrona, onde você vai responder a mensagem depois. A one-on-one serve para você desenvolver a pessoa.
E desenvolvendo a pessoa, você desenvolve o time. E aí, bom, criou ali o objetivo dela. Aí você, estuda OKR, sabe? Tem um livro incrível do John Doerr, foi um dos primeiros investidores lá da Google e tal. Ele trouxe OKRs que ele aprendeu lá com o Andy Grove, que foi, inclusive, CEO da Intel, que aplicou muitas das técnicas e características do... me esqueci agora, o pai da administração e tal, que é um cara muito famoso que tinha uma frase, me fugiu o nome dele agora, mas dizia assim, se você não pode medir, você não pode gerenciar e tal. Então, assim, você veja que é o pessoal dos anos, sei lá, 30, 40, 50, 60 e tal. O John Doerr já é mais novo ali da parte da Google, mas qual que é o lance? A literatura tá aí e ela funciona até hoje, sabe? E funciona muito bem. Lá no Boticário a gente usa o OKRs também, para alinhar a companhia. Algumas semanas atrás, eu tive um treinamento lá. Então, tipo assim, a liderança do Grupo Boticário, nós somos muitos líderes. O Grupo Boticário é uma potência gigantesca. Só da área de TI são 2.000 pessoas. A gente estava recebendo aula sobre o OKRs. Pô, o OKRs tá aí há muito tempo. Então, assim, todo mundo tem acesso. Você quer líder? Você quer desenvolver pessoas? Primeiro aprende o OKR. Você vai aprender, eu quero emagrecer. OKR. Eu quero mudar meus hábitos alimentares. OKR. Sabe? Eu quero viajar mais com a família esse ano. OKR, meu filho. É tudo. Você cria uma metodologia, porque é o seguinte, Peter Drucker foi o pai da administração moderna aí. E é uma pessoa que eu acho incrível, eu adoro ler. Não sei dizer a década, mas ensinamentos muito, muito, muito atuais. E aí você pega esta metodologia e você aplica na medição desses objetivos das pessoas. Sabe? Então, você cria um PDI para ela. E aí depois você vai acompanhar ela mais uma vez. Atingimento do PDI não são as metas dela. Não é a meta da empresa para ela. Você tem que terminar tal projeto esse semestre. Não, isso aí é uma iniciativa da empresa que o time precisa concluir. Talvez essa pessoa fique responsável por determinada parte do projeto. Eu estou falando aqui num PDI para ela. Ela quer aprender gerenciamento de projetos nesse ano e tal. Você vai construir um objetivo e os key results como se ela fosse a empresa e ela tivesse um objetivo e ela tivesse os resultados chaves e ela construísse as iniciativas. E você faz o acompanhamento no máximo quinzenal. Tipo, se você tem one-on-ones mensais com as pessoas, desculpa, você tem que melhorar. Tá muito pouco. Com os teus liderados diretos, você não pode ter mensal. No mínimo quinzenal. Eu hoje faço quinzenal, mas eu gostaria de fazer semanal. Sabe? Então eu troco uma ideia ali com as pessoas. Toda semana eu mando uma mensagem e tal, tento no assíncrono, entro numa sala, a gente tem uma sala virtual para o café. Então às vezes o pessoal tá lá tomando café, eu entro lá, troco uma ideia. A gente tem que estar perto. Para team building tem que estar perto. Porque o que é o team building? Você molda, lembra que eu falei do autoconhecimento? Tudo que você quer no seu time, você tem que ter. O exemplo arrasta. Não adianta eu dizer para o time ser pontual e eu chegar 5 minutos atrasado, 2 minutos atrasado. Se eu cheguei atrasado, eu não posso cobrar a pontualidade do time. Ponto. Esquece. Vai cobrar, vai tentar, vai funcionar por um tempo, mas não vai resolver. O team building, ele é a cultura da empresa. E então, se você traz um pilar de responsabilidade para a cultura da tua empresa e você não é um líder pontual, não coloca esse pilar lá. Não, tá tudo bem você não ser pontual. A cultura da sua empresa pode ser uma cultura de flexibilidade. Zero problema. Se você estiver atingindo o resultado, tá tudo certo. Mas aqui, entenda que eu tô falando de você é um espelho daquilo que você quer. O exemplo arrasta. Até eu tenho filha também. Mesma coisa. Se eu tô lendo, ela quer ler. Se eu tô tocando música, ela quer tocar. Se eu tô comendo batata frita com hambúrguer, ela quer comer também. E se eu tô comendo todos os dias, ela vai querer todo dia. Então você é um espelho. Não é dizer que infantilizar o time. Mas o time, ele vai te respeitar, vai te enxergar. E inclusive, subconscientemente, ele vai entender. Pô, se o Juliano é uma pessoa que cobra pontualidade, compromisso, né? Não é pontualidade, compromisso. E o Juliano faz o que ele disse que vai fazer. Não, deixa comigo, vou ver isso aqui com a fulana lá, até amanhã eu respondo para vocês. Anota isso
e responde. Um compromisso com o teu time é muito mais importante que um compromisso com o teu cliente. Isso às vezes não vira a chave. Por que é mais importante? O teu time é sempre mais importante que qualquer outro cliente. Se for preciso, demite o cliente. Se estiver fazendo mal para o time, para a tua operação, demite. Mas eu preciso dessa receita. Precisa, mas olha o custo que isso está te gerando. Né? Se não está conseguindo medir, para olhar. Porque nós somos empreendedores, a gente resolve problema. Sim. Só que a gente resolve os problemas que a gente bota na cabeça. Então, se tu não bota que aquilo é um problema, você não olha para aquilo, você não resolve. É simples assim, vai ficando. Então, assim, compilado de tudo isso, tá? Você se preocupar genuinamente com o time, ter um bom espelho de liderança. E aí, por último, para fechar, assim, das coisas que eu acho mais relevantes é o contexto. A gente está aqui em Porto Alegre, né, neste momento, Rio Grande do Sul, e aqui perto tem uma cidade chamada Gramado, né? Gramado, cidade turística aí, todo mundo no Brasil já ouviu falar, eu acredito, né? Tipo, um pedacinho da Europa no Brasil, e realmente né? É incrível lá, é limpo, é bonito, as coisas todas funcionam, tudo integrado, tem um aplicativo. Eles estão muito à frente mesmo. E a educação lá é legal, né? Mas por que a educação lá é legal? O contexto lá muda tudo. Então eu dou sempre o exemplo aqui. Em Porto Alegre, você sabe, né? Se você atravessar a faixa meio de mau jeito, o cara te atropela. Sim. Sabe? Essa pessoa, ele tá fumando um cigarro no carro dele e joga o cigarro na rua, joga lixo, ele buzina, não tem paciência, ele te atropela na faixa e tal, e leva o quê? 1 hora e pouco aqui até Gramado. Em 1 hora e pouco, essa pessoa vira um gentleman. Ele chega lá em Gramado e ele torce para alguém botar o pé na faixa, que ele quer parar. Ele quer parar, a pessoa passa, ele se sente bem. Nossa, eu só tô evoluído. Tá, a mesma pessoa, 1 hora depois. Ela foi uma vida inteira deselegante, mal educada aqui. E eu vi isso muito acontecer. Você vai lá em Gramado, você vê muito isso. Agora não dá para ver mais as cidades nas placas, os carros. Mas antes dava para ver muito. A maioria, as pessoas que paravam na faixa, que esperavam, sem buzinar e tal, não eram lá de Gramado, de fora. Gramado, a maioria das pessoas lá que você vê na rua, assim, é turista. Sim. E o que explica isso? Né? O que explica uma pessoa sair daqui de um jeito e entrar lá de um outro? Né? E aí tem muita literatura aqui, a gente está entrando mais num campo de psicologia, mas a liderança tem que pisar um pouquinho nesse barro aí, que é o ser humano, ele é um ser social. A gente busca se misturar ao ambiente. Então, se você, por exemplo, entra aqui na empresa, né, vestida com uma blusinha, descolada e tal, tá todo mundo de terno, você vai sentir o quê? Mal. 1 semana todo mundo de terno, o que vai fazer? Você vai comprar um terno. Sim. Sabe? E você vai se sentir bem. Quando você comprar, você vestir aquela... Tipo, talvez você nem gostasse antes. Mas agora você gosta. E da mesma forma é para as skills. Então, assim, para mim, um empreendedor com essa visão de resolver problema, o líder, não só empreendedor, mas qualquer líder, tem que olhar para o seu time com um olhar de contexto. Você cria o contexto. Então, não se preocupa que aquela pessoa lá está reclamando muito. Cria um contexto de não reclamação. Aquela pessoa vai ser automaticamente excluída das conversas de reclamação. Mas ela continua reclamando. E a gente sabe que a reclamação é um problema, porque a reclamação... Ela vira quase um vício, né? Vira, e a pessoa precisa daquilo. Eu já tive liderado que assim passava o ano inteiro reclamando. Era incrível o resultado dele. Passava o ano inteiro reclamando. Chegou um dia que eu disse, eu não tenho mais o que fazer com você. Estamos encerrando a nossa relação aqui. Eu vou te promover ao mercado de trabalho aí para te dar uma oportunidade. Eu fiz tudo que eu podia. E tal, porque a reclamação, ela é uma coisa que infecta o time. E é normal no brasileiro. Então, assim, você não vai sair demitindo todo mundo reclamando, você vai ficar sem time, né? Sim. Você vai combater a reclamação. Como é que você combate? Criando um contexto. E aí, como é que você cria o contexto? Primeiro, você entende que você precisa criar um contexto. Esse é o seu problema. A partir daí, você vai começar a ter ideias. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu converso com as pessoas, explicando isso para elas.
tudo que eu faço no time eu explico. Não tem nenhuma técnica maluca que estou de influência, OpenL, que eu estou usando, que eu não estou dizendo para o meu time. Porque senão eles vão ler em algum lugar ali, depois vão dizer, poxa, mas o Juliano está usando isso aqui comigo, está me manipulando. Não, eu estou fazendo de verdade. Tem um livro muito legal, um best-seller batido no mercado, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parece um clickbait o título, né? Mas o conteúdo dele fala muito sobre você se importar verdadeiramente com a pessoa, fazer perguntas verdadeiras para ela, se importar com o que ela faz, criar uma conexão de verdade sobre isso. E eu chego e falo pro meu time, olha, tem este livro, tem esta técnica aqui, e nós vamos usar isso aqui no time para se conectar melhor. Então você começa a criar conexão no time. Lembra que eu falei do Framework Magic? O último nível lá é conexão. Como é que essa pessoa gosta de se conectar? Alguns gostam de tomar uma cerveja fora, outros gostam de trabalhar junto no projeto, fazer um par, alguma coisa assim. Agora você tem isso aquilo ali mapeado. Junto com esse conhecimento de conexão, você vai falar para duas pessoas que têm similaridade, você vai chegar e vai dizer, fulano, conversa lá com o ciclano, marca um café com ele e conversa sobre isso, pergunta sobre isso e tal. Dá uma indicação, dou indicação, tem esse livro aqui, fala como fazer isso. Por que nós estamos fazendo isso? É importante que vocês se conectem, porque os projetos vêm, eles vão esquentar, vocês vão passar por dificuldades terríveis e tal, mas se você estiver ali na trincheira junto, o senso de amizade, o senso de companhia, a pior coisa é, a gente está na pandemia, pós-pandemia, perdão, e aí a TI está toda remota. Sim. É normal a pessoa se sentir sozinha, ela está fisicamente sozinha lá no escritório, sabe? Então você precisa trabalhar mais ainda essa coisa deles conversarem, de trabalharem em par. Como é que você faz isso? Você faz isso dizendo para eles, você faz isso mas dá muito trabalho. Dá, cara. Por isso que eu falei lá no começo, é people first todo dia na prática. Eu tenho a minha agenda bloqueada no início do dia para fazer isso, porque dá trabalho. Mas será que vale a pena? Olha, meus resultados falam por mim. Eu digo assim, vale muito a pena você se dedicar muito forte para isso. E aí, pronto, você tem agora um time que está conectado, um time que você conhece, depois você fez tudo isso, um time que se conhece, que está conversando, e aí você está criando esse contexto, ambiente. E aí, tem várias coisas que dá para fazer, mas, assim, team building tem a ver com deixar o time crescer. Fazer ele crescer, mas também deixar ele crescer. E aí eu tive um liderado na última empresa que eu trabalhei, o nome dele é Fabrício Quirinos, foi uma das pessoas mais incríveis com quem eu já trabalhei, assim, até, inclusive, se o Quirinos estiver assistindo esse podcast que eu vou mandar para ele, tenho certeza que ele vai assistir. Obrigado, Quirinos. Eu aprendi muito com ele, uma experiência de vida, assim, primeiro que, assim, tem o dobro da minha idade, né, então, a experiência de vida, o conjunto que ele trouxe, assim, incrível. E ele fez uma transição, né? Quando eu liderava ele fez uma transição de técnico para líder. E aí o cara começou a ler, começou a estudar, enfim, aquilo que eu te falei lá atrás da vontade. Tipo, você identifica a pessoa que tem vontade e você dá um contexto, um ambiente para ela, dá oportunidade e sai da frente, né? Então, ele trouxe, né, com muita pesquisa, tal, fez a pós-graduação na PUC, inclusive, e aí o TCC dele era sobre segurança psicológica. E aí ele se debruçou sobre o tema, fez muitos materiais, me mandou muitos materiais, e eu comecei a entender a importância e a ligação da segurança psicológica para o time conseguir evoluir, né? Eu fiz um estudo também sobre o Google X, né? The X Company, que é o laboratório de inovação do Google. E, enfim, as coisas se conectaram no sentido de um ambiente seguro para errar, sabe? Então, quando você fala de team building, você não pode ficar xingando as pessoas quando elas erram. Não vai soltar confete para a pessoa que erra, não merece confete. Não cometa esse erro de, tu errou, mas tá tudo bem, parabéns por ter tentado. Não. Cuidado. Você vai pro outro lado, você está premiando a performance ruim. Não pode. E tal, a pessoa tem que saber que a performance foi ruim.
Mas isso não pode ser uma coisa grande, uma coisa ruim, terrível. O time tem que saber que errar faz parte. E como é que o time sabe que errar faz parte? Mais uma vez, a primeira etapa que eu te falei lá, começa pela pessoa do espelho. Quando você errar, você fala pro time, pô, gente, errei. Perdão aí, vou ajustar. E eles saberem que você erra, que você admite em público que errou, que você pede desculpa com tranquilidade, porque isso passa. O time sempre vai ver você é o espelho. Então, assim, ó, se você ficar muito estressado quando perder um prazo, quando você perder um prazo, eles vão pensar, ele vai ficar muito estressado quando eu perder um prazo. Se ele fica assim com ele, imagina comigo, né? Então, tudo que você faz, você transparece. E isso é muito importante que você entenda, né? Porque a gente é humano, o líder também é humano, ele também erra, ele também precisa de líder e tal. E às vezes ele tá mal, sabe? Mas eu, por exemplo, eu tô mal. Mas quando eu entro na agenda com o time e aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tenho a obrigação de passar uma vibe boa. Eu quero que o meu time esteja com uma vibe boa ou ruim e tal. Então eu tenho que ser o espelho, mais uma vez, né? E esse lance da segurança psicológica é para mim uma das coisas que coroa, sabe? Você agora tem um ambiente propício. Você conseguiu fazer com que o time tenha um PDI, todo mundo esteja preocupado em crescer, você tem as pessoas conectadas, os projetos vão acontecer. Entende que até agora eu não falei de projeto? Sim. Eu não falei de como fazer as tarefas serem executadas e tal. Dava para falar sobre isso também, claro que tem ferramenta em técnica, mas um time bem alinhado, bem construído e tal, ele vai achar sozinho esse jeito de trabalhar. Meu quadro Kanban tá desorganizado. Dá liberdade pro time mexer, eles vão fazer um Frankenstein lá que só eles fizeram e tal, mas para eles funciona. Beleza. Depois você pensa em tirar métricas, evoluir e tal. Mas se você prestou atenção no time, essa é a minha mensagem, né, que eu quero trazer aqui, que é você se preocupa 80% do seu tempo, o líder se preocupa com o time, o líder não mete a mão. Por exemplo, eu sou tech manager. Se eu meter a mão no código, eu estou fazendo muito errado, porque eu estou deixando de fazer a minha função. E ao deixar de fazer a minha função, não hoje, semana que vem, mês que vem, um projeto vai chegar atravessado, o time não vai estar preparado para receber um projeto, ou vai ter um alinhamento que faltou com outra área, ou vai ter um relacionamento que eu não fiz que teria feito a diferença, e eu estava codando, porque o time precisava de ajuda para codar. Cara, eu, na minha visão, quando precisar mesmo, até para ter aquele senso de trincheira, beleza. Vamos lá, dia de entrega do projeto, eu faço os monitoramentos aqui enquanto o time coda lá. E pá, a gente olha junto, né? O exemplo arrasta. Mas o time tem que saber que você tem um papel. Você não é o dono do time, não é o meu time, é o time ao qual eu faço parte, né? E tal. Agora, quando é para defender, não, é o meu time, sabe? E aí você consegue ter essa coisa da segurança psicológica totalmente integrada ali num time que está integrado entre eles, que está pensando em ser melhor. E quando a pessoa quer crescer, ela vai querer que o trabalho cresça também. E aí pronto, você encontrou a fórmula mágica de fazer seus projetos andarem. Porque você tem um time de alta performance. Juliano, muito obrigada pela tua participação. A gente tem que encerrar aqui nosso episódio. Já fica o convite para um segundo episódio para a gente continuar conversando. Abrir espaço, então, para tu deixar tuas considerações finais, teus contatos. Legal. Bom, agradecer, acho que principalmente pela oportunidade de falar. Como eu disse, falo muito. Espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem positiva aí para os certeza, os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube tiveram vários insights. Legal. E aí meus contatos no Instagram, @mr.wilson, Mr. Wilson. No Instagram eu posto mais conteúdo de música, tem uma banda de pop rock lá, que é o meu projeto de lá eu relaxo, sabe? Uhum. Então tenho 3 grandes projetos na minha vida, né? Que é o meu projeto que paga os boletos, o projeto que vai de empreender, que vai pagar todos os boletos para sempre sozinho, né? Meu sonho. E um projeto para conseguir
aguentar mentalmente tudo isso. As pessoas podem me encontrar no Instagram e saber mais sobre o projeto de música, e também podem me encontrar no LinkedIn, Juliano Wilson. E a gente pode trocar vários insights. Então, quem tiver mais dúvidas, me chama lá no LinkedIn, Juliano Wilson Oliveira. Não deve ter muitos. É só adicionar. A gente vai também te marcar aqui na legenda para não ter problema, para o pessoal conseguir te achar no LinkedIn. E, Juliano, para agradecer a tua participação, a gente tem um mimo aqui do nosso patrocinador, o Asas. Então, olha aí, que legal. Muito obrigado aí. Obrigado ao Asas. O patrocínio sempre é muito, muito importante. Então, Asas, parabéns aí pela visão, né, de apostar aí no Startup Life. Eu assisto direto, acho incrível o conteúdo de vocês. Obrigada. E, legal aqui, aí, presentes do... Eu te confesso que eu fico com uma certa invejinha, assim, porque o mimo é muito, muito legal mesmo. Então, eu tô vendo aqui. Agradecer mais uma vez ao Asas por ser nosso patrocinador. Que legal. E é isso aí. Muito obrigado, viu, Cris? Obrigado a toda a produção, a equipe do Startup Life, aí o pessoal que está por trás do projeto também, hein? Muito legal. Ao Lucas, Eusébio pelo convite, né? Uma conexão incrível que eu fiz aí nas épocas de Associação Gaúcha de Startups e tal, que eu levo para a vida. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter participado. E lembrando aos nossos ouvintes, automatize seus processos, aumente a sua produtividade e reduza a burocracia do seu negócio. No Asas, você faz a gestão financeira da sua empresa de forma simples e em poucos cliques, criando cobranças, gerando notas fiscais e antecipando seus recebíveis em um só lugar. Acesse asas.com e conheça a conta digital completa para empresas. Lembrando que Asas se escreve ASAAS. Então, agradecer mais uma vez ao Asas e agradecer a companhia de você, nosso ouvinte, e também você que está nos assistindo pelo YouTube. E até o próximo episódio.